Pessoal, essa semana eu inaugurei uma série nova de questões que é voltada para colégio militar, sexto ano, baseada em questões que caíram na Olimpíada de Matemática. Você sabe que questões da Olimpíada de Matemática tem questões de vários níveis, e algumas fáceis e outras difíceis. Aí apareceu esse probleminha aqui, que era para você construir esse triângulo obedecendo essa estrutura. Vejam aí o enunciado, né? E ele queria que você descobrisse quantas bolas pretas tem, sabendo que o número de bolas brancas é 30 brancas. Eu falei o seguinte: como o número é pequeno, você pode fazer o desenho e contar. Aí eu mandei eles fazerem um triângulo maior, obedecendo a essa estrutura, até completar as 30 bolas brancas, e aí você contaria quantas são as bolas pretas. Então, no caso, deu 15 bolas pretas. Mas seria, nesse caso, um problema fácil para Colégio Naval e EPICAR, né? Então vamos fazer o seguinte: vamos mudar esse problema para ele não ficar mais um problema para a criancinha, tá? Eu vou mudar aqui esse 30. Considere agora que você tem 234 círculos brancos. Aí sim você tem um problema para Naval e EPICAR. Agora sim ficou um problema digno, né? Não dá para você fazer contando. Aí você vai falar assim: não, professor, eu posso contar isso. Você vai ficar meia hora desenhando bolinha e contando. E além do mais, eu coloquei aqui 234 porque eu não quero que você conte, eu quero que você deduza uma fórmula. É um problema de álgebra. Se fosse assim, eu mandava você fazer ele com 1395 círculos. Então vamos ver como é que a gente faz isso aqui por fórmula. Eu vou ensinar como deduzir fórmulas para descobrir essas quantidades aqui. E para esse princípio que a gente vai utilizar, eu não vou demonstrar esse princípio, tá? Eu vou usar o tá bom para vocês. Mas ele é baseado no seguinte: imagine que você tem uma figura geométrica e você faz uma outra figura geométrica semelhante a ela, de tal forma que a medida do lado tenha sido multiplicado por n. Então esse lado é igual a esse lado aqui vezes n. Quando isso acontece, a área da figura ela fica multiplicada por n ao quadrado. Isso, a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão de semelhança. E isso pode ser utilizado nesse tipo de problema aqui. Veja bem, você tem triângulos que seguem uma determinada estrutura, né? Primeiro, ele é assim. Então, digamos, ele tem um lado igual a n igual a 3. Essa bolinha sozinha seria n igual a 1. Essa terceira bolinha seria n igual a 3. Aqui seria n igual a 5. Então, n igual a 1, n igual a 3... n é igual a 5, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4, 5. É claro que se você pegar n igual a 4, por exemplo, ou um outro valor par, nesse caso você não vai usar os pares, porque sendo assim a sua figura estaria incompleta, né? A figura, para obedecer a estrutura, ela tem que começar com um ponto preto, né? Com a bola preta, e tem que ter as bolas pretas também terminando. Então, nesse caso, eu não usaria o n par. Ou você também, se quisesse, podia utilizar essa aqui, n igual a 1, e chamar essa de 2 e essa de 3. Também funcionaria. O objetivo é encontrar uma fórmula para descobrir o número de bolas brancas e de bolas pretas em função do n. Então, o que nós vamos usar é o seguinte: a fórmula, que nós vamos chamar de f de n, onde n representa o lado, né, é proporcional ao lado. Essa fórmula que dá o número, ela é proporcional à área, claro. Essa é a ideia. O número de bolas brancas e, claro, também o número de bolas pretas e também o número de bolas no total é proporcional à área. Então, a ideia é a seguinte: o f de n é uma expressão
do segundo grau. Área é segundo grau e volume é terceiro grau. Então o f de n vai ser uma expressão assim. A vezes n ao quadrado mais bn mais c. Ou seja, um trinômio do segundo grau. Isso aqui é um chute, na verdade, eu não estou provando, porque é muito complicado provar isso, mas a ideia é essa. Você lembra da relação entre áreas, né? A área varia de acordo com o quadrado do lado. Então é essa mesma ideia aqui. Vamos dar um exemplo de aplicação disso aqui. Como é que a gente resolveria um problema usando isso? Esquece esse problema aqui. Vamos pegar um problema mais simples. Digamos que você tenha um triângulo assim, onde eu coloquei aqui no caso n igual a 2. Então seria assim, 1, 2, né? Aí o n igual a 1 seria um ponto sozinho, né? O triângulo se degenerou. Vamos colocar aqui n igual a 1. Olha só, se você tiver n igual a 1, você tem o f de n que você quer descobrir. F de n vai dar 1, você só tem um ponto. Agora, se você tiver o lado 2, você vai ter que o f de 2 dá quanto? Dá 3, né? Você agora vai ter 3 pontos. E se você tiver n igual a 3? Bom, se você tiver n igual a 3, no caso, você vai colocar mais um ponto aqui, mais um ponto aqui e mais um ponto aqui. Claro, você tem que manter a mesma estrutura. Então, se você tiver n igual a 3, ou seja, o lado vai ter 3 pontos. 1, 2, 3. Então, quantos pontos você tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer, o f de 3 vale 6. Vou pegar mais um aqui. O n é igual a 4. N igual a 4, ó. É isso, né? Você tem 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos. Então, quanto é que é o f de 4? O f de 4 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já vai passar para 10. Bom, tá. Só que você tem que descobrir qual é a fórmula. Se eu quisesse, assim, n igual a 500, quantos pontos seriam? Você não vai fazer desenhando para contar, né? Você vai descobrir a fórmula. E eu sei que essa fórmula é uma fórmula do segundo grau. Por quê? Por causa disso aqui, tá? Isso aqui eu não demonstrei, mas eu estou argumentando. Claro que tem a ver com o segundo grau. Então você tem que descobrir o valor de 3 parâmetros, A, B e C. São números, né? Podem ser frações. Normalmente são frações. Mas pode ser números inteiros também. E você pode pegar 3 equações daqui, são suficientes para você descobrir. Então você vai descobrir o A, B e C como? Você vai usar as informações que você tem. Você pode pegar 3 equações aqui. F de 1 dá 1, F de 2 dá 3 e F de 3 dá 6. Então vamos fazer isso aqui. Ó, fazendo n igual a 1, isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais C. Dá quanto? Dá 1, né? F de 1 igual a 1. Claro, um pontinho sozinho. Agora, quando você tem 2, você vai ter o resultado 3. Ou seja, F de 2 é igual a 3. Colocando n igual a 2 aqui nessa expressão, a gente vai ficar com 4A mais 2B mais C é igual a 3. E falta só mais uma equaçãozinha. Vamos pegar n igual a 3, né? Fazendo n igual a 3, isso aqui vai ficar 9A mais 3B mais C. 9A mais 3B mais C dá 6. Pronto. E agora você resolve esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas usando subtração. Subtrai uma equação da outra. Olha só, se você fizer a segunda menos a primeira, você vai ficar com isso aqui, ó. Subtraindo as duas, você vai ficar com 3A mais B, o C vai sumir, né? 3A mais B é igual a 2. 3A mais B igual a 2. E agora você pode fazer aqui a terceira menos a primeira. Fazendo a terceira menos a primeira, isso aqui vai ficar 8A. Ih, rapaz, 8A virou 2. 8A mais 2B. E o C vai sumir também, né? E aí vai ficar 6 menos 1, 5.
Pronto. E aqui, mais uma vez, você faz uma subtração. Só que eu vou multiplicar essa equação por 2 para que o B corte, né? O B vai cortar. Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 2 e vou subtrair ela daqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? Fazendo isso menos o dobro disso, vai ficar 8A menos 6A, vai ficar 2A. O B vai cortar. E aqui vai ficar 5 menos o dobro disso, vai ficar 1. Ou seja, o A vai ser igual a 1 meio. Bom, eu descobri o valor de A. Agora vai voltando, né? Você pode tirar o B daqui, ó. O B vale 2 menos 3A. O B vai dar, então, 2 menos 3A. Vai ficar 2 menos o triplo disso. 2 menos 3 meios, isso aqui vai dar 1 meio. Então, B é igual a 1 meio. E o C, você tira daqui, ó. A mais B mais C igual a 1. A mais B mais C igual a 1. Então, isso aqui vai dar 1 meio mais 1 meio. O C vai dar 0, né? O C vai dar 0. Então, o C vale 0. Então, com isso, a gente descobriu que o f de n, para qualquer n, vale isso aqui, ó. 1 meio de n2. Ó, 1 meio. O A vale 1 meio, né? Vai ficar 1 meio de n2 mais 1 meio de n mais 0, né? O C vale 0. A gente pode escrever isso aqui como n2 mais n sobre 2. n2 mais n sobre 2. Agora quer ver como é que dá certo isso? Vamos pegar essa expressão que a gente encontrou e vamos testar aqui no n igual a 4 para ver se atende. Claro que tem que atender, porque eu segui a mesma lógica, né? A mesma estrutura. Então, olha só, o f de 4, usando a fórmula que a gente encontrou, vai ficar 4 ao quadrado, 16, mais 4 sobre 2. Isso aqui vai dar 20 sobre 2, que é 10. Então, está de acordo com o que a gente encontrou aqui contando. Então, se você tiver n igual a 1000, por exemplo, pode aplicar n igual a 1000 aqui, você vai encontrar, sem ter que fazer o desenho e sem ter que pintar. Então, resumindo isso tudo, a fórmula do número de pontos, que tem a ver com a área, é proporcional à área, ela é uma função do segundo grau que usa o n, que é o lado, que é a parte linear. Função do segundo grau tem 3 coeficientes, A, B e C. E você pegando 3 exemplos, contando, você consegue descobrir os valores de A, B e C, que valem não apenas para os 3 primeiros, mas valem para todos. Legal, então o f de n é igual a n ao quadrado mais n sobre 2. E você pode contar qualquer outra coisa, não apenas o número de pontos. Você pode, nesse caso aqui, contar quantas são as bolas brancas, por exemplo, e quantas são as bolas pretas. Vamos fazer isso. Rapaz, eu vou usar esse desenho aqui, que é lá do problema do 6º ano. Tá prontinho já? Olha só, vamos chamar esse primeiro nível aqui, que é a bola preta sozinha, vamos chamar isso aqui de n igual a 1. O n igual a 2 vai ser assim. Tá? Só que você não vai usar o 2, por quê? Porque a estrutura não vai estar completa. A estrutura fica completa aqui, né? Você completou um triângulo com essa estrutura. Então vamos chamar esse aqui de n igual a 3. Você está nesse nível. Esse outro nível aqui seria n igual a 5. Esse outro nível aqui seria n igual a 7. Isso aqui seria n igual a 9. Tá, então a gente tem isso aqui, que o f de n é uma expressão do segundo grau. AN2 mais BN mais C. Considere que o f de n seja o número de bolas brancas. A gente fez ainda agora um exemplo para contar o número total de bolas, né? Encontramos isso aqui. Agora nós vamos fazer para encontrar não o número total de bolas, mas o número total de brancas. Certo, e você só pode usar n ímpar aqui, senão você não vai completar a estrutura. E dessa figura a gente tira que para n igual a 1, que seria uma bola preta sozinha, n igual a 1, a gente vai ter que o f de n, no caso o f de 1, né, dá quanto? 0, você não vai ter nenhuma bola branca. Para n igual a 2, n igual a 2 não pode. Tem que
Tem que passar para o 3, né? Então, para n igual a 3, você vai ter quantas bolas brancas? Você vai ter 3 bolas brancas. Então, a gente vai tirar aqui que o f de 3 vale 3. Para n igual a 5, para n igual a 5, você iria até aqui, né? Uma pilha com 5. Então, você vai ter 9 bolas brancas. F de 5 é igual a 9. E você vai usar essas informações para jogar nessa equação e descobrir os valores de A, B e C. Um sistema simples, né, de 3 equações com 3 incógnitas, um sistema linear. Mais fácil ainda. Então vamos fazer isso. Então, substituindo aqui os valores que a gente encontrou para n igual a 1, n igual a 3 e n igual a 5, a quantidade de bolas brancas foram essas aqui, né? E é um sistema de 3 equações por 3 incógnitas, um sistema do primeiro grau. Como é que a gente resolve isso? Vamos fazer essa segunda equação menos a primeira, porque aí o C vai sumir. Então, fazendo a segunda menos a primeira, isso aqui vai ficar 8A mais 2B. O C vai cortar e isso vai dar 3. E fazendo a terceira menos a primeira, vai ficar 24A mais 4B igual a 9. Então agora eliminamos a incógnita C. Depois eu tiro, quando eu descobrir A e B, eu tiro C daqui. Vamos agora fazer novamente subtração, mas vamos multiplicar essa primeira equação aqui por 2. Para o B sumir, né? Vai ficar 4B menos 4B. Então, multiplicando essa primeira equação por 2 e subtraindo daqui, isso aqui vai ficar 16A, 16A não, 24 menos 16 dá 8A, 4B menos 4B vai sumir, e aqui vai ficar 9 menos 6, vai dar 3. Então encontramos que o A vale 3/8, isso mesmo, coisa feia, 3/8 é 3/8. Agora o B a gente pode tirar daqui, ó. O B vale 3 menos 8A sobre 2, né? O B vale 3 menos 8A sobre 2. Olha, 8A vai ficar 3, né? 8 vezes 3/8 vai dar 3. Vai ficar 3 menos 3 sobre 2. O B vai dar 0. O B dá 0, isso mesmo. O B vale 0. E o C você pode tirar daqui, né? O C é A mais B, quer dizer, menos A mais B. Quanto é que vai dar o C, então? O C vai ficar menos A, né? O C vai ficar, então, menos 3/8. Então, esses são os valores de A, B e C. Sendo assim, a expressão para o número de bolas brancas é só você colocar aqui o A igual a 3/8, o B igual a 0 e o C igual a menos 3/8. Então, isso aqui vai ficar F de N igual a 3/8 de N2 menos 3/8. Que a gente pode escrever isso assim: 3/8 que multiplica N ao quadrado menos 1. Tá certo isso? F de N é igual a 3/8 que multiplica N ao quadrado menos 1. O que é essa expressão que a gente encontrou? É o número de bolas brancas no nível N. Olha só como é que a fórmula funciona, ó. É claro que para N igual a 1, N igual a 3, igual a 5, ela tem que funcionar porque ela foi deduzida usando isso, né? Eu peguei F de 1, F de 3 e F de 5. Então, claro que até a 5 ela dá certo. Mas quer ver uma coisa? Para N igual a 7, ó. N igual a 7, quantas bolas brancas você vai ter? Você vai ter até aqui 9, vai dar 18, né? Olha só. Se eu fizer N igual a 7, você vai ficar com 3 ao quadrado, ou 3 sobre 8, vezes 7 ao quadrado menos 1, né? N2 menos 1. Ó, N2 menos 1. Então isso aqui vai ficar 49 menos 1, que é 48. 48 dividido por 8 dá 6. 3 vezes 6, 18. E dá certinho. Eu tenho 18 bolas brancas.
Quer ver agora para n igual a 9? Para n igual a 9, ó, 3 oitavos. 9 ao quadrado menos 1. O que vai dar isso aqui, ó? 9 ao quadrado menos 1 vai dar 81 menos 1, que é 80. 80 dividido por 8 dá 10. Vezes 3, 30. E você realmente, no nível 9, você tem aqui 30 bolas brancas. Então essa nossa fórmula funciona. Agora, e o número de bolas pretas? Fácil. Para você saber o número de bolas pretas, é só você pegar o número total e subtrair o número de brancas. O número de brancas a gente achou a fórmula, né? E o número total, lembra dessa formulinha que eu comecei aqui fazendo exemplo para o número total de bolas? Então, o número de pretas, o número de brancas é essa fórmula, no nível n, né? E o número de pretas é só você pegar o número total, que a gente já achou aqui, ó. N ao quadrado mais n sobre 2. Aí você subtrai o número de brancas. 3 oitavos de n2 menos 1. Isso vai te dar um número de pretas. Vamos fazer direito então? A gente já tinha feito como exercício determinar o número total de bolas no nível n. Só que essa fórmula aqui vale para qualquer n. Não tem negócio de bola preta e bola branca. A gente fez com pontos, na verdade, né? Então isso aqui vale para n par e n ímpar. Mas essa fórmula aqui, do número de bolas brancas, ela só funciona para n ímpar. Se você tacar um número n par aqui, você vai se lascar. Porque um par ao quadrado vai dar par menos 1 da ímpar. E aí você não vai conseguir dividir por 8 um número ímpar, vai dar fração. Então ela não funciona para n par, é só para n ímpar. Claro, senão seria uma incoerência matemática, né? Você não completou um nível, como é que a fórmula vai servir? Então, olha só, para encontrar um número total de pretas, eu vou pegar esse número total, n ao quadrado mais n sobre 2, e vou subtrair um número de brancas. Não tem problema nenhum eu usar essa fórmula aqui, porque isso aqui funciona para par e ímpar, e isso aqui funciona só para ímpar. Olha, se isso aqui funciona para par e ímpar, ele funciona para ímpar. E eu quero essa fórmula das pretas para n ímpar também. Então não tem problema nenhum. Quanto é que vai dar essa continha aqui? Eu vou ter que tirar aqui o MMC. Aqui vai por 4 e aqui vai por 1, né? Então isso aqui vai ficar 4n2... mais 4n, menos 3n2, mais 3 sobre 8. Então, simplificando isso aqui, aqui a gente vai ficar com 4n2 menos 3n2, vai ficar n2, mais 4n, mais 3... sobre 8. E agora vamos testar isso aqui. Será que essa fórmula vai funcionar para... Vamos fazer n igual a 9 aqui e ver se isso aqui vai dar... Quantas são as pretas nesse caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, o f de 9, onde f é o cálculo das pretas, o f de 9 tem que dar 15. Será que isso dá certo? F de 9 dá 15? Porque para as brancas a gente já viu que funciona, né? Vamos ver aqui para as pretas, então, se a fórmula dá certo. Olha, fazendo n igual a 9, o f de 9 vai dar n ao quadrado 81, mais 4 vezes 9, 36, mais 3 sobre 8. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? 81 mais 36 dá... Isso aqui vai dar 110, mais 7, 117. 117 mais 3 dá 120, por 8, que vai dar 15. Então a fórmula realmente deu certo, né? Claro, ela tem que dar certo para qualquer n ímpar. Legal, então com essa formulinha aqui, essa é a fórmula das pretas, né? O que o problema pede? Agora vamos usar... Vamos resolver o problema propriamente dito. Olha só.
Ele está dizendo que tem exatamente 234 círculos brancos. E ele pergunta quantos são os pretos. Ou seja, o F de N é 234. Eu tenho que descobrir o N para eu poder usar na fórmula das pretas. Ele falou que nós temos 234 brancas. Ou seja, como é que é a mesma fórmula das brancas? É 3/8 que multiplica N ao quadrado menos 1. Isso aqui, ele falou que é 234. São 234 brancas. Então a gente daqui acha o N. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso vai dar... Vou simplificar aqui por 3. Olha, 234 dá para dividir por 3, né? 234 dividindo por 3 vai dar 7. Resto 2 aqui. Abaixo 4 vai dar 78. 78. Então isso aqui vai ficar 1/8 de N ao quadrado menos 1 é igual a 78. Agora a gente tem 8 vezes 78. 78 vezes 8, isso vai dar 64, 6, 56. 56 mais 6, isso dá 62. Então a gente ficou aqui com N ao quadrado menos 1 é igual a 624, ou seja, o N ao quadrado dá 625, então o N vale 25, não tem negócio de mais ou menos aqui, né? Porque N é um número inteiro positivo. Então você tem 25 níveis. Vai que você vai fazer esse desenho, vai ficar 1 hora desenhando, né? Então você tem um nível 25. O N é igual a 25. O problema é saber quantas são as pretas. Cadê a formulinha das pretas? Essa é a formulinha que a gente achou para as pretas, né? N ao quadrado mais 4N mais 3 sobre 8. N ao quadrado mais 4N mais 3 sobre 8. Então, fazendo N igual a 25, o que vai dar, hein? Fazendo N igual a 25, ou continha. Então, isso aqui vai ficar N ao quadrado é 625, mais 4 vezes 25 é 100, mais 3... E eu vou ter que dividir isso por 8 ainda. Então isso aqui vai dar 725 mais 3, que é 728. Vou dividir por 8. Isso aqui vai dar 9. E aqui vai dar 1. Resto 0. Então você tem ao todo 91 pretas. Pessoal, o mais importante disso tudo é isso aqui. É isso aqui. Quantidades que são proporcionais à área, elas variam através de uma função do segundo grau do N, onde o N é alguma coisa que varia com um lado. É o mesmo resultado da geometria, vale aqui na álgebra também, para você deduzir fórmulas de coisas que são proporcionais à área, como por exemplo o número de bolas aqui nesse caso.